Glória a Deus, aleluia. Que presença gloriosa do Senhor Jesus. Aleluia. Cumprimenta a amada igreja na paz do Senhor, amém? Louvado é o nome santo do Senhor Jesus. Eu sou a pastora Rosângela e vou trazer a palavra do Senhor nesta manhã. Sou líder e responsável do departamento da cozinha e glorificar o Senhor por tudo que Ele tem feito, pelas oportunidades que Ele tem me dado, e tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Estou um pouco rouca, né? Ontem à noite a gente demorou sair do evento, mas nada pode nos impedir de anunciar o reino dos céus, amém? Por onde você andar, por onde nós andar, nós precisamos anunciar aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Glória a Deus. Já quero que você abra a sua Bíblia no livro de São Lucas, capítulo 5. Glória a Deus. Capítulo 5, do versículo 1 ao 11. Você vai perceber que essa passagem é uma passagem bem conhecida. Eu já preguei essa palavra, essa passagem algumas vezes. Mas quando eu meditava novamente nessa passagem essa semana, o Senhor trouxe algo novo. Porque a palavra do Senhor é assim, ela se renova todas as vezes que nós lemos. Ela fala diferente todas as vezes que nós ouvimos ela, por várias pessoas. A mesma palavra, mas o Senhor tem sempre algo novo para mim e para você. Então, a palavra do Senhor diz assim, São Lucas 5, do 1 ao 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então assentou-se e ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar Simão a Pedro, disse a Simão: faz-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos a rede. Então, fazendo isto, colheram um tão grande quantidade de peixes, que rompiam-se a rede. E fizeram sinal aos companheiros que lhe estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que espanto se apoderava dele e de todos que estavam com ele, por causa da pesca de peixe que havia feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse-lhe Jesus a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus? Palavra gloriosa, né? Quando eu comecei a ler essa palavra, a meditar nela, eu já comecei a imaginar ali, a ver a obediência daqueles homens que não pescaram nada a noite toda, mas por obediência à palavra do Senhor, ao Senhor que estava ali, ao próprio Jesus, eles lançariam novamente a rede. Então eu coloquei nesse tema aqui dessa palavra, obediência gera bênção. Mas quando eu comecei a descrever a palavra, e quando o Senhor começou a se revelar essa palavra ao meu coração,
eu comecei a entender que, na verdade, o que o Senhor queria falar para mim e para você, não era esse texto. De obediência gera bênção. Isso é fato. Mas não era esse. O que Ele queria dizer para mim e para você, é que nós somos maiores do que nossas renúncias. Porque quando Ele finaliza esse texto aqui, essa mensagem, no versículo 10, a última parte, Ele fala assim: não temas, de agora em diante será pescadores de homens, de almas. E ali Ele está dizendo o que para aquele povo? Renuncia tudo e me segue. Renuncia a sua pesca, o seu barco e me segue. Porque eu quero fazer de vocês não mais pescadores de peixes, mas de homens, de almas. Então esse texto, ele passou a mudança desse texto do nome, passou a ser suas renúncias. Você é maior do que suas renúncias. Nós somos maiores do que as nossas renúncias. Nós precisamos renunciar muitas coisas para chegar até Jesus, para caminhar com Jesus, para conhecer a Jesus. Nós precisamos renunciar. São renúncias difíceis, são renúncias dolorosas, são renúncias que nos trazem medo, são renúncias que nos trazem dúvida. Porque aqueles homens, quando ouviram Jesus falar: segue-me, eles já sabiam que teriam que renunciar à sua pesca, o dinheiro, a provisão que vinha da pesca, e seguir a Jesus. Por onde? Não tinha um lugar certo. Jesus andava por todo lugar, por toda parte. E eles renunciam para seguir a Jesus. E às vezes, o medo, a insegurança, as incertezas não deixam nós renunciar muitas coisas. A renúncia acaba sendo maior do que nós. O medo de renunciar acaba sendo maior. Nós começamos a pensar: mas será que é de Deus? Mas será que eu vou vencer? Mas será que eu vou conseguir? É tão difícil renunciar, porque a renúncia, sabe o que mais é difícil? Renunciar a nós mesmos, renunciar à nossa carne, renunciar à nossa vontade. Quando Cristo fala: vai para a direita, mas você quer ir para a esquerda. Quando Cristo fala: segue adiante, você quer voltar para trás. E essa é a nossa luta diária, e essa é a nossa luta constante. Mas nesta manhã nós temos um grande exemplo aqui diante de nós. Jesus primeiro, Ele renunciou à sua gloriosa morada ao Pai. Ele desceu na terra, Ele se fez carne, Ele passou a sentir dores como nós. Ele começou a entender o preço da renúncia, de renunciar à sua glória, para se fazer ser humano. Foi a primeira renúncia que Jesus fez, foi renunciar à sua glória para descer nessa terra, sabendo que vinha com a missão, um povo pecador, um povo sem direito à salvação, e Ele teria que vir, para que eu e você tivéssemos o direito da salvação, para que eu e você tivesse hoje o privilégio de estar na presença do Senhor, tivéssemos o privilégio de ceiar à mesa do banquete, de relembrar a sua morte de cruz. E essa é a sua segunda grande renúncia: renunciar a este mundo e morrer na cruz por mim e por você. Mais uma vez Ele renuncia. Depois de ter ficado na terra, feito grandes milagres, grandes amigos, quem sabe, a Bíblia não diz, quem sabe, o coração dele projetava uma mulher, uma família, os filhos. Quem sabe, porque o coração nosso projeta isso. Quando a gente chega à adolescência, à juventude, a gente começa a projetar o quê? Uma família, uma casa. Os filhos começam a sonhar. Mas ele não podia, ele teria que renunciar, porque ele veio para uma missão, e missão requer renúncia. Se você tem uma missão, você tem um chamado, você precisa entender que haverá renúncias que você vai ter que fazer. Nós temos que renunciar. E mais uma vez ele renuncia a sua vida de homem, para morrer na cruz do Calvário,
para que nós tivéssemos o direito da salvação. Então Ele deixou esse grande exemplo para nós. As renúncias que Ele fez. Fez muito milagre? Fez. Fez muitas curas? Fez também. Mas eu quero te dizer que no reino dos céus nós não somos reconhecidos pelo que nós temos, pelos bens materiais, pelos dons espirituais. Nós não somos reconhecidos assim. Nós somos reconhecidos no mundo espiritual, reconhecido na glória pelo Senhor, pela renúncia que nós fazemos para servir a Ele, pelas renúncias que nós fazemos para estar na casa dEle, para morar na glória com Ele. Isso nós somos reconhecidos pelas nossas renúncias. E eu quero aqui compartilhar com você nesta manhã um testemunho da minha vida. Alguns anos atrás, eu tive um problema com o meu filho mais velho, o primogênito, Mateus, o nome dele. Na época ele tinha 12 anos de idade. Tinha 12 anos. Sempre foi um menino doce. Quando eu me converti, a gente foi para o Senhor Jesus, ele tinha 2 meses de vida. Criado na escola bíblica dominical, na presença do Senhor. Mas quando chegou a tal da adolescência, os 12 anos, e chegou uma fase difícil. O Mateus que era doce, o Mateus que era amoroso, o Mateus que era obediente. Com 12 anos de idade, ele começou a dar problema na escola. E ele começou a ficar agressivo na escola com os colegas, com os professores. E eu, como mãe, e o meu esposo, começamos a nos desesperar. E a gente começa a pensar, onde foi que eu errei? Mas por que isso? E aí começamos a aplicar algumas disciplinas que pai e mãe aplicam. A varinha, o castigo, tira o celular. E nada funcionava. Nada funcionava. Eu comecei a ser chamada na escola semanalmente. De cada 15 dias. De repente eu já estava indo toda semana. De repente eu já estava indo quase todos os dias na escola. E eu disse para ele, filho, eu vou ter que estudar com você. Não vai ter outra saída. E ele começou a rir, ele disse, da onde, mãe? E na mente dele, as mães, quando os filhos davam problemas, elas iam, e a diretora colocava uma cadeira do lado da mesa, não sei quem já que passou por essa fase, colocava a cadeira do lado da mesa da criança, e você ali ficava ali um período com o filho, era como se fosse uma disciplina aplicada, e você sentava ali do lado com ele, no meio de todos os colegas, e a criança começava a ficar envergonhada, e era aplicado como se fosse um remédio. Na próxima vez ele não vai querer que a mãe sente do lado, porque eles têm vergonha. E ele imaginava que seria somente isso. Mas quando eu tomei a decisão, orei ao Senhor, e na verdade eu fui em busca de uma vaga para estudar com meu filho. Porque quando eu tinha a idade dele, eu renunciei os estudos para trabalhar. Eu precisava ajudar no orçamento da casa. Estava passando um período muito difícil. Então eu havia renunciado meus estudos para trabalhar. E na época que eu renunciei aos estudos, eu renunciei na 8ª série. E o meu filho começou a dar problema, ele estava na 8ª série. E eu cheguei para a diretora e eu disse, eu vou voltar a estudar. E a diretora falou, mãe, aqui é uma escola de criança, de adolescente. Você já ouviu falar do EJA, que tem no centro? Lá estuda adultos que pararam de estudar há muitos anos. Lá tem o EJA que faz lá várias etapas, me explicou tudo certinho. Eu disse para ela, diretora, meu filho não está dando problema no EJA. Meu filho está dando problema aqui na escola. E é aqui que eu vou estudar. E aí tinha uma outra professora, e ela me orientou, disse para mim, procura a secretaria da educação, e lá você vai conseguir uma vaga. E eu já estava com 30 anos, cheguei na secretaria, disse para a mulher, eu quero voltar a estudar.
E disse para ela a escola, a minha idade, onde eu parei. Ela disse: é direito seu. Falei: eu sei. Cheguei lá, ela disse: você vai estudar aonde você quiser. Eu falei: eu quero na escola tal, aonde meu filho estudava. E eles ligaram lá e a escola disse que não tinha vaga. E a mulher da Secretaria da Educação, ela me orientou, ela disse assim: você vai fazer o seguinte, você vai pegar a vaga na escola que tiver e vai estudar. Você vai ficar lá uns 7 dias, uma semana, e depois você vai pedir transferência para a escola a qual você quer estudar. Porque um aluno transferido, eles não podem recusar, eles precisam abrir uma vaga. Eu disse: ok. Fui lá, me matriculei numa escola que tinha vaga lá no centro. Comprei o uniforme, estudei uma semana lá. Pedi transferência para a escola do meu filho, que era próxima à minha casa. Chegando lá com as documentação, a diretora falou assim, deu uma risada, né? Estratégia, Deus sabe o que faz. E ela disse: tá bom, mãe, eu vou conceder a vaga. Primeiro você vai estudar uma semana. Eu quero ver se você aguenta estudar uma semana de manhã, no turno do seu filho, com esses adolescentes. Eu quero te dizer que você não vai ser tratada como mãe, você vai ser tratada como aluna, você vai ficar na fila do recreio, você vai ficar igual os alunos ficam. Você não terá prioridades por ser mãe, você não terá prioridades por ser mais velha. Eu disse para ela: não tem problema. E ali eu comecei a renunciar à minha vida. Eu escolhi renunciar à minha vida naquele momento e viver a vida do meu filho. Porque eu estava desesperada. Um menino doce, que começa da noite para o dia a se transformar em alguém que eu não conhecia mais. E eu não aceitei aquela situação. E eu comecei a estudar. Comecei a fazer a 8ª série. E passou uma semana, eu voltei lá, falei: agora a senhora vai fazer minha matrícula? Ela disse: você suportou muito bem uma semana, então eu vou fazer sua matrícula. Só não vou colocar na mesma sala que o seu filho, porque a pedagogia não aceita, isso é antiético, vou te colocar na sala ao lado. Eu disse: não tem problema. E eu estudava na 8ª B e o meu filho na 8ª C do lado. E eu continuava sendo chamada. Batia na porta, eu já sabia que era o professor da sala ao lado chamando com meu filho. Nós íamos para a diretoria. Conversava, e assim passou 1 mês, 2, 3, 1 ano, estudando de manhã, nesse mesmo dilema. 1 ano. Mas eu perseverei firme. Passamos para o 1º ano, ele passou, eu também passei. E fomos estudar à noite, juntos novamente. Mas nesse tempo eu comecei a entender o que estava passando com o meu filho. Comecei a ver que ele havia entrado numa gangue na escola. Tinham 2 gangues, ele entrou em uma, fazia parte. E por briga de gangues rivais, meu filho estava ameaçado de morte. E o meu filho também havia ameaçado a outra gangue de morte. E já estava uma proporção gigantesca e eu não sabia, eu descobri quando eu comecei a estudar. E um colega dele chegou e disse assim: tia, ontem à noite o fulano foi para matar o Mateus. Na hora eu não quis nem saber quem era o fulano, qual era o nome do fulano, não me interessava saber. Ele disse assim: só não matou porque a senhora estava junto. Foi difícil fazer aquelas renúncias, renunciar o trabalho, renunciar a minha vida. Alguns professores ali não compreendiam que era uma mãe desesperada. Um professor disse assim: você está atrapalhando as minhas aulas porque você é mais velha. E eu não consigo trabalhar com os adolescentes porque eu trabalho de uma maneira e eu não consigo me expressar por causa da sua presença.
E a minha presença começou a incomodar alguns professores, começou a incomodar aquele ambiente. Mas eu disse: Senhor, eu não vou desistir. Eu renunciei até aqui, vou renunciar o quanto for necessário. Porque o meu filho eu consagrei ao Senhor. E eu não vou perder ele para o mundo. Eu não vou perder ele para o inimigo. Eu não vou perder ele por nada. Eu não perderei ele. E eu continuei a estudar. E aquelas perseguições foram cessando para a glória do Senhor Jesus. E aquela perseguição, na verdade, se tornou um grande testemunho para a glória do Senhor Jesus. E quando eu estava no primeiro ano, eles resolveram deixar eu 3 meses no primeiro ano, 3 meses no segundo ano e o restante no terceiro ano, para concluir em um ano só. E eu aceitei aquela proposta e fui passando de sala em sala. E nos corredores da escola eu já comecei a ouvir as pessoas a dizerem assim: olha, sabe que o filho dela está mudando? Sabe que ele melhorou? E eu já não era mais tão chamada na diretoria. De toda semana passou a ser cada 15 dias, passou a ser um mês, passou a ser cada 3 meses, até que eu não fui mais chamada. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E esse processo demorou 2 anos. 2 anos. Começou quando ele tinha 12 anos. Terminou quando ele completou 14 anos. Ele teve um encontro com Jesus em um culto familiar na casa da minha sobrinha Michele. Convidaram ele para ir naquele culto familiar e eu disse: pode ir. Ele foi. E eu recebi um novo filho. Quando ele voltou, ele disse: mãe, eu quero me batizar. Mãe, aconteceu algo muito grande. Hoje eu senti Jesus. Hoje eu conheci Jesus de verdade. Ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. E ali Deus mudou o cativeiro. Ali voltou o meu filho amoroso. Ali voltou o meu filho estudioso. Ali voltou aquele filho que eu tinha realmente. Ali cessou toda a perseguição. Ali cessaram todas as batalhas. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Nos formamos, temos fotos da formatura juntos. Na turma dele, eu com a minha turma. Às vezes a renúncia é difícil, é dolorosa, mas é necessária. É necessária. E eu glorifico ao Senhor Jesus por ter me dado essa sabedoria e essa orientação. Depois eu pude entender que na verdade nada mais era que Ele queria a minha presença perto dEle. Ele queria. Eu sempre fui de trabalhar fora e trabalhava final de semanas em eventos e sempre trabalhando, porque a gente tem esse pensamento: vou dar o melhor para o meu filho, vou dar o melhor celular, vou dar a melhor roupa, vou dar o melhor calçado. E para isso a gente tem que trabalhar, tem que ralar. Tudo que eles querem a gente quer suprir. E na verdade Ele queria a minha presença perto. Ele queria que eu estivesse dando atenção para Ele. E quando ele olhou isso, quando ele realmente se rendeu aos pés do Senhor, ele viu todo o meu esforço e a minha renúncia. E ele falou: mãe, a partir de hoje, nunca mais eu vou fazer a senhora chorar. E eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Eu glorifico o nome do Senhor Jesus. Às vezes seu filho não quer a melhor roupa, seu filho não quer o melhor presente, o melhor celular. Seu filho quer o quê? Um tempo com Ele. Presença, não é presente, é presença. E às vezes a gente fica naquela correria e não se dá conta de nada disso. Não se dá conta. Além de eu ir trabalhar fora, ainda joguei para ele a responsabilidade de lavar roupa, limpar a casa. Ele tinha 12 anos. Cuidar da irmã dele que tinha 6 anos na época. E ele tomava conta da casa e eu e o pai dele trabalhava fora. Encontrava só o final de semana e olha lá ainda, porque às vezes a gente ia trabalhar numa empresa de buffet.
de festas. E eu paguei um alto preço. E a gente às vezes paga preço desnecessário por não acordar e ver as coisas antes. Tive que renunciar a muitas coisas. Renunciei todo o meu tempo, todo o meu trabalho, para estar ali, do lado dele, entendendo o que estava passando com ele. E o Senhor deu graça. E o Senhor deu vitória. Hoje eu posso contar para vocês. O Mateus hoje está com 24 anos, casado, mora em Toledo, pastor de jovens, tem um ponto de culto familiar. A minha nora, ela comanda o departamento infantil. Os dois ministram na igreja também a palavra. Meu filho toca, canta, tem vários talentos de tocar vários instrumentos. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Tudo para a honra e glória do Senhor Jesus. Então, às vezes, não pense que a renúncia é fácil, não. Mas ela é valiosa. E aí, quando a Sara chega no ginásio para estudar, com 12 anos, com os mesmos professores, uma professora reconhece ela pelo sobrenome, Lepinski. E diz: você é filha da Rosângela Lepinski? Ela diz sim. E ela começa para a aula, para a sala, para contar a minha história. A mãe da Sara foi minha aluna e veio estudar e começou a dizer. E o filho dela estudava ao lado. Uma mãe que renunciou para estar do lado do filho, que o filho estava dando problema. Então, depois de 6 anos depois, o testemunho andava nos corredores da escola. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Para glorificar o nome do Senhor Jesus. Então, é isso que nós temos que deixar. Por onde nós passar, deixe a sua semente. Semeie coisas boas, que vai frutificar, que vai glorificar o nome do Senhor Jesus. Por onde você passar, seja bênção na vida de alguém, seja luz na vida de alguém. Entenda qual é o propósito de Deus. Se Ele te colocou em algum lugar, porque Ele tem um propósito. Porque depois eu entendi que o fato de eu estar ali na escola não era só o meu filho. O Senhor tinha um propósito mais além. Tinha alguns professores ali que eu auxiliei, um com depressão. Comecei a evangelizar. Uma outra professora que estava com problema em casa com os filhos. E ela disse para mim, eu entendi, que a linguagem que eu estou tendo com meus filhos, de bater, de espancar, não é a certa. Você me mostrou que a linguagem é o amor. Demonstrando o amor, a atenção, ouvindo, mesmo que muitas vezes você para ouvir o seu filho, mas na adolescência ele nem quer falar. Mas sabe como é que ele vai falar? Com palavras, com atitudes. Às vezes ele não vai falar com palavras, mas ele vai falar com atitude, com comportamentos. Quem sabe seu filho já está falando com você, através de comportamento, através de atitude. E a gente às vezes não se dá conta. Porque o ser humano é acostumado a ouvir, ter que falar. E às vezes a gente não presta atenção nos detalhes do comportamento. Mas para a honra e glória do Senhor Jesus, valeu a pena toda a renúncia. Valeu a pena toda a renúncia. Valeu a pena todo o processo. Para a honra e glória do Senhor Jesus. E é isso que nós temos que fazer todos os dias. Vencer a nossa carne. Renunciar àquilo que nos afasta de Cristo. Porque Deus vai honrar as nossas renúncias. Deus vai honrar aquilo que você tem renunciado. Deus conhece o meu e o seu coração. Deus sabe o quão difícil foi renunciar a algumas coisas para servir a Ele. Deus sabe o quão difícil foi renunciar à nossa carne para estar na presença dEle. É uma luta constante, é uma batalha diária que nós travamos todos os dias para estar na presença do Senhor. É uma grande batalha, é a maior batalha. Não é contra
o inimigo, não é contra as pessoas, é contra nós mesmos. A nossa carne que já vem de uma geração pecaminosa. É contra a nossa vontade, que quer falar mais alto do que a vontade de Deus. E nós precisamos entender que nós precisamos diminuir a cada dia, para que Cristo cresça na nossa vida, para que Ele seja glorificado nas nossas vidas. E eu glorifico ao Senhor, todas as renúncias, todas as batalhas, todos os testemunhos, me fizeram crescer diante do Senhor, para a glória dEle, me fizeram entender, me fizeram diminuir para o mundo, porque nada desse mundo me pertence mais. Eu não almejo mais as coisas materiais. Eu entendi que trabalhar em 2, 3 empregos, ter dinheiro de sobra, não me adiantou nada quando meu filho começou a seguir outro caminho. Não adiantou nada. O dinheiro que eu tinha não podia pagar o caráter dele, o comportamento dele. Não podia pagar. Não podia pagar nem a minha vaga na escola, porque não era colégio particular. Não podia. Então nós não devemos focar nessas coisas. Eu aprendi que quando eu busco o reino de Deus em primeiro lugar, e também a minha família em segundo lugar, e às vezes nós colocamos a família em último lugar, colocamos Deus, o dinheiro, e aí vai indo, depois a família, e na verdade nós colocamos Deus acima de tudo, a nossa família, o nosso ministério, e daí o nosso trabalho. Quando nós colocamos primeiro o reino de Deus, todas as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida. E às vezes nós tiramos o Senhor do primeiro lugar. Nós colocamos o trabalho, nós colocamos às vezes o dinheiro, nós colocamos tantas coisas em primeiro lugar na nossa vida, tantas coisas. Mas que eu e você possamos entender que quando o Senhor está em primeiro lugar, todas as demais coisas são acrescentadas na nossa vida, espiritual, material, financeira, é automático, tudo flui, tudo anda, quando nós buscamos primeiro a Ele. Porque com 3 empregos, 2 empregos, eu já não cultuava mais, eu já tinha entregado o meu cargo da tarde da benção que eu liderava. Porque eu entendia que eu precisava trabalhar, meus filhos queriam as coisas, eu precisava dar. E a gente vai renunciando coisas importantes e vai buscando coisas desnecessárias. Se a palavra diz que primeiro lugar é o reino de Deus e todas as demais coisas são acrescentadas, e eu conhecia a palavra, eu lia a palavra, mas não vivia a palavra. Ler a palavra é uma coisa, conhecer a palavra é outra coisa. Agora, viver a palavra, você não tem noção. Viver a palavra é viver o sobrenatural de Deus. Viver a palavra é viver pelos olhos da fé. É crer no Deus do impossível. É crer nas coisas que os nossos olhos não vêem, mas que pela fé nós temos que almejar e alcançar em nome de Jesus. Nós precisamos entender. Nós precisamos viver essa palavra. E às vezes pagamos um alto preço desnecessário. Às vezes eu pensava, Senhor, se eu tivesse vivido a Tua palavra, eu conhecia a Tua palavra, eu falava da Tua palavra, mas eu não vivia a Tua palavra. Na correria da vida, a gente sai atropelando tudo,
colocando a carroça na frente dos bois, como diz o ditado, e vai indo, e vai indo, e vai indo, e acha que está tudo certo, e acha que está tudo bem, até que essa carroça quebra a roda, e a gente se arrebenta, e começa a entender, que não é assim, que com Cristo nós temos que, as coisas têm que ser com ordem, com decência, tem que andar conforme a palavra, senão não vai dar certo. Eu aprendi, de uma forma triste, dura, mas eu aprendi a colocar o Senhor em primeiro lugar, a entender que quando eu servir a Ele, fazer a vontade dEle, não vai faltar pão na minha casa, meus filhos não vão perecer, não vão, meus filhos não vão ficar sem vestir, sem calçar, não vão, não vão. E para a glória do Senhor Jesus, eu tenho vivido na obediência da palavra, e tenho experimentado as coisas sobrenatural de Deus, as coisas sobrenatural. Eu já vou encerrar por aqui, que tem a ceia, mas eu teria outro testemunho para edificar a sua fé nessa manhã. Muitos já ouviram o testemunho do Paraguai, a pastora já falou aqui, que quando a ponte fechou, nós ficamos lá na dependência do Senhor. Nunca comi tão bem na minha vida, sem trabalhar, ninguém em casa, sem dinheiro, tudo fechado. Era como o povo, eu me sentia como o povo lá do deserto, que o Senhor mandava o maná. Chegava lá em casa, e eu me sentia daquela maneira. Tudo que eu pensava chegava, era incrível, era impressionante. Tudo que eu pensava de comer, chegava. Nem quando eu tinha muito dinheiro, nunca comi tão bem, quando eu não tinha nada. Nunca comi tão bem e vesti tão bem. Eu, meus filhos, minha casa, porque a minha dependência estava no Senhor. Aonde está a sua dependência? Nas coisas deste mundo? No dinheiro? Nas roupas de marca? A nossa dependência tem que estar no Senhor, que fez os céus e a terra, para a glória do Senhor Jesus. Aplauda Ele, que Ele é digno. Glória a Deus. Só Ele é digno e merecedor de toda a honra e toda a glória. Não fique triste pelas renúncias que você está fazendo. Não fique triste pela renúncia que você terá que fazer. Está tudo aqui na palavra. Se nós seguimos esse manual de vida, não vamos fracassar. Se nós seguimos esse manual de vida que é a palavra, não vamos nos frustrar, não vamos perder a nossa salvação, mas precisamos seguir este manual que Cristo deixou para nós. Está aqui. Qual é o seu problema? O meu era com meu filho, o seu com quem é? É financeiro? É familiar? É espiritual? É no matrimônio? Está tudo aqui. Está tudo aqui na palavra de Deus. Está tudo aqui. Eu já tive vários problemas em todas as áreas, mas eu aprendi a procurar neste manual e a vencer em nome de Jesus, porque Ele nos dá estratégia. A palavra diz que por um caminho o inimigo vem contra nós, por 7 ele tem que fugir da nossa presença. É a palavra. Vamos crer, vamos viver essa palavra, vamos praticar essa palavra, vamos pôr em prática. Está estranho lá na tua casa o movimento? Está sentindo que o inimigo está agindo? Opa, a palavra diz que eu tenho que me posicionar. Vamos orar, levanta a campanha, vamos para a oração. Às vezes a gente espera ir para a oração, para o jejum, quando o cerco já está apertado demais. Eu sempre digo assim para as meninas ali: jejum e oração é como o alimento.
Quem não fica desesperado quando está acabando o arroz e o feijão na despensa? Quando abre o último pacote, já pensa, meu Deus, eu tenho que fazer mercado. Não deixa ficar zerado o armário. Ninguém deixa o armário ficar zerado. Ninguém. Assim é o jejum e a oração e a palavra de Deus. Nós temos que ter depósito de jejum e oração e palavra. Não pode deixar vazio a despensa do seu coração e da sua mente. Porque se ela estiver vazia da palavra, da oração e do jejum, o inimigo vai preencher. Vai colocar pensamentos de morte. E o Senhor quer colocar pensamentos de paz e não de guerra. Porque o inimigo vai colocar pensamentos de frustração, de guerra, de depressão, de desânimo, de suicídio. Falta de alimento espiritual. Quando está preenchido o nosso coração, a nossa mente, com as coisas espirituais, o inimigo não tem lugar. E as coisas materiais também não vai ocupar lugar nenhum. Porque maior é o Senhor Jesus. Se coloque de pé para a glória dEle. Aplauda Ele, que Ele é digno. Ele é merecedor da minha e da tua adoração. Porque a renúncia que Ele fez é grande. É grande a renúncia que Ele fez. Que você possa entender. Que você possa renunciar um tempo da sua manhã. Fazer um devocional. Renunciar um almoço, fazer um jejum, renunciar aquilo que você tanto ama, por uma semana, por dias, para alimentar o seu espírito e a sua alma, na glória do Senhor. E assim nós vamos nos fortalecendo, para vencer este mundo, que jaz do maligno. Amém, igreja?